Porque no final dos tempos, Jesus irá dizer: eu nunca vos conheci. Essa pergunta ecoa com força nos corações de milhões de cristãos ao redor do mundo. Afinal, o arrebatamento bíblico, o juízo final e a eternidade são temas que confrontam não apenas nossa fé, mas também nossas escolhas. A Bíblia revela que naquele grande e terrível dia, muitos ouvirão palavras que jamais imaginaram sair da boca do Salvador. Mesmo aqueles que profetizaram, pregaram, expulsaram demônios e fizeram obras em nome de Jesus serão rejeitados. E não será por falta de obras, será por algo infinitamente mais profundo, a ausência de um relacionamento verdadeiro com o Cordeiro. Jesus, em seu sermão mais contundente, deixou registrado em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23, uma advertência que corta a alma. Ele declara: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras não foram direcionadas aos que negam a fé, mas àqueles que se consideravam íntimos de Deus. A expressão usada por Jesus, nunca vos conheci, é mais que uma rejeição formal. No grego original, a palavra ginosco traz a ideia de conhecimento íntimo, relacional, profundo. Não é o mesmo que saber sobre alguém, mas sim o conhecer como quem caminha junto, como quem partilha a vida, como quem tem comunhão contínua. Portanto, quando Jesus diz que nunca conheceu essas pessoas, ele não está negando saber quem elas são, mas sim afirmando que nunca houve um vínculo real entre elas e ele. Essa cena não descreve o momento em que pecadores confessos são julgados, mas sim o momento em que os que se diziam discípulos são confrontados com a verdade de que viveram uma fé sem comunhão. Eles fizeram obras, sim, usaram o nome de Jesus, sim, mas o coração, a essência, a entrega não estavam ali. Tinham aparência de piedade, mas negavam o poder que dela procede, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. No dia do juízo, não será o currículo espiritual que importará, mas sim o quanto de Cristo foi formado em nós. Quantas vezes o nome de Jesus foi usado como ferramenta e não como verdade? Quantas pregações, canções, ministérios foram edificados sobre a vaidade, a busca por reconhecimento, o orgulho travestido de unção? E o mais doloroso é que muitos só perceberão isso quando já for tarde demais. Essa realidade escatológica não é apenas uma visão distante, é um alerta presente. A frase "eu nunca vos conheci" será proferida não por falta de desempenho, mas por falta de comunhão. Jesus não está pedindo performances espirituais, ele está clamando por rendição verdadeira, por corações quebrantados, por filhos que o conheçam não apenas como Senhor, mas como Pai, como amigo, como Salvador que transforma por dentro. Há algo ainda mais sério nesse trecho. Os que são rejeitados estão surpresos. Eles realmente acreditavam que seriam aceitos. Isso mostra o nível de autoengano que pode atingir aqueles que vivem uma fé baseada em visibilidade e não em obediência. Uma fé pública, mas vazia no secreto. Eles não sabiam que estavam distantes, porque confundiram obras com intimidade. E esse é o ponto onde a mensagem de Cristo se torna um espelho. Será que ele me conhece? Será que minha vida com ele é apenas liturgia ou é verdade viva? Será que o que faço no nome dele é fruto de quem eu sou nele? Quando Jesus disse, "Eu nunca vos conheci", ele não está sendo severo por prazer. Ele está sendo justo,
porque o reino dos céus não é um palco para performances religiosas, mas o lar daqueles que caminham em aliança com o Rei. E é exatamente por isso que muitos serão enganados. Não por falta de informação, mas por falta de transformação, quando os sinais enganam os escolhidos. O que impressiona os olhos nem sempre convence o céu. Nos últimos dias, a Bíblia afirma que surgirão falsos profetas e falsos cristos, realizando grandes sinais e prodígios, a ponto de, se possível, enganar até os escolhidos. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Isso revela que os sinais, por si só, não são provas definitivas de autenticidade espiritual. Há algo ainda mais profundo que separa os filhos da luz daqueles que apenas brilham por reflexo. A geração que verá o fim será também a mais exposta a milagres falsificados, palavras proféticas fabricadas e um evangelho com aparência de poder, mas sem cruz. Jesus advertiu que o engano do fim dos tempos não viria apenas pela negação da fé, mas pela imitação da fé. Um engano sofisticado, bem articulado, cheio de carisma, com linguagem bíblica, mas que não procede do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, alertou que o adversário viria com toda sorte de milagres, sinais e prodígios da mentira, para enganar os que rejeitaram o amor da verdade. Isso nos ensina que, no fim, haverá poder espiritual operando em várias direções, mas nem todo poder é divino. O que define a origem não é o espetáculo, mas a essência, o fruto, a raiz. E aqui voltamos a uma pergunta fundamental. Por que muitos que operaram milagres e profetizaram ouvirão de Cristo o "nunca vos conheci", porque confundiram manifestação com presença e carisma com caráter. O dom pode operar por um tempo, mesmo em quem está longe de Deus, mas a presença do Espírito Santo nunca permanece onde há iniquidade sem arrependimento. Jesus nunca prometeu que sinais seriam sinônimos de salvação. Ele disse que muitos fariam grandes obras, mas que no fim seriam rejeitados. A chave não está no que é feito, mas no coração de onde vem. O que nasce da carne, mesmo que seja extraordinário, continua sendo carne. E a carne, por mais que impressione, não pode herdar o reino. A Escritura não nega que haverá milagres no tempo do fim. O que ela denuncia é que nem todos os milagres serão operados por servos de Deus. O falso profeta, descrito em Apocalipse capítulo 13, também fará sinais diante dos homens, inclusive fogo que desce do céu, para enganar as nações. E muitos seguirão esse engano porque estarão buscando sinais e não a verdade. Procurarão experiências e não arrependimento. O Senhor nunca chamou os seus apenas para fazerem coisas em seu nome. Ele os chamou para serem um com Ele. Quando os discípulos voltaram felizes porque os demônios se submetiam à autoridade do nome de Jesus, Ele respondeu com firmeza, como está em Lucas capítulo 10, versículo 20. Não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ele os ensinava que o verdadeiro motivo de alegria não está nos feitos, mas na filiação. Essa inversão de valores é o que definirá o destino de muitos, porque o fim não será sobre o que foi feito, mas sobre quem fez e em que espírito fez. O reino dos céus é formado por filhos, não por artistas do sobrenatural. É por isso que muitos, mesmo após uma vida repleta de atividades religiosas e manifestações espirituais, ouvirão: "Eu nunca vos conheci." Eles foram vistos, foram seguidos, foram aplaudidos, mas não foram reconhecidos por aquele que pesa os corações. A presença de sinais não substitui a presença do Espírito.
E é justamente nesse cenário de luzes e aplausos, onde o poder parece abundar, que a voz de Jesus será ouvida, cortando o engano como espada afiada. O silêncio do azeite. Enquanto o mundo dorme, há uma porta prestes a se fechar. E quando isso acontecer, não haverá grito, clamor ou gesto que possa reabri-la. Jesus contou uma parábola que ilustra com perfeição o drama do fim, a história das 10 virgens registrada em Mateus capítulo 25. Todas estavam esperando o noivo, todas tinham lâmpadas, todas adormeceram, mas apenas 5 estavam prontas. Essa parábola não fala de ateus ou incrédulos. Ela descreve pessoas que conheciam a promessa, que aguardavam a vinda, que se posicionaram entre as virgens, mas havia uma diferença silenciosa e fatal entre elas: o azeite. As prudentes tinham reserva, as nécias não. O azeite representa a presença contínua do Espírito Santo, o alimento da fé verdadeira, o sinal de uma vida que se manteve acesa mesmo quando o tempo da espera se prolongou. Quando o clamor da meia-noite ecoou, todas despertaram, mas apenas metade estava pronta. As lâmpadas das insensatas estavam se apagando. Elas correram para tentar comprar azeite, mas já era tarde. E quando finalmente bateram à porta, ouviram do noivo a mesma frase registrada em Mateus, capítulo 7. Em verdade vos digo que não vos conheço. O silêncio do azeite se tornou o grito da exclusão. O tempo da oportunidade havia passado. O detalhe mais assustador dessa narrativa é que as virgens tolas perceberam sua falta apenas no momento do chamado. Enquanto tudo estava calmo, a ausência de azeite não parecia um problema. Mas quando a escuridão se intensificou, ficou claro que só as que mantinham a chama acesa estavam preparadas para entrar. Essa é a natureza do engano espiritual. Ele é confortável até que se torne irreversível. Jesus não disse que as tolas eram más ou rebeldes. Ele disse apenas que foram descuidadas. Deixaram para depois aquilo que era urgente. Confiaram em aparências. Pensaram que bastaria estar no grupo certo, com a veste certa e a intenção certa. Mas o azeite não se empresta, não se compra de última hora, não se improvisa. Ele é cultivado ao longo do caminho, no secreto, na intimidade, na renúncia diária. Há muitos hoje vivendo como se tivessem tempo de sobra. Acreditam que, por conhecerem o nome do noivo, estarão prontos quando ele voltar. Mas a parábola revela o contrário. Nem todos os que o aguardam entrarão. Somente os que se mantiverem acesos, cheios do azeite da presença, perseverantes até o fim. O cenário descrito por Jesus é profundamente escatológico. O clamor da meia-noite representa o chamado do arrebatamento, a convocação para as bodas do Cordeiro. A porta que se fecha aponta para o fim do tempo da graça, o encerramento definitivo da oportunidade de salvação. E a frase "não vos conheço" revela que o critério não será proximidade aparente, mas comunhão real. Esse ensinamento expõe com clareza que não basta estar entre os que esperam. É preciso viver como quem está pronto para partir a qualquer momento. As virgens prudentes não tinham apenas azeite, elas tinham vigilância, constância, sabedoria. O azeite era sinal de uma vida que entendia o tempo, que discernia a urgência da preparação, que não deixava para depois o que só pode ser feito agora. É importante notar que, no final da parábola, as virgens imprudentes não são chamadas de pecadoras, mas de desconhecidas. Isso aponta para o mesmo veredito do capítulo 7, a ausência de uma relação viva com o noivo. Elas estavam por perto, mas não estavam conectadas. Esperavam o noivo, mas não o conheciam de verdade. Tinham aparência de prontidão, mas não essência de aliança. É assim que o fim chegará para muitos, não com surpresa para os ímpios, mas com choque para os despreparados.
A luz das lâmpadas será testada pela escuridão do mundo, e só permanecerá acesa aquela que tiver azeite suficiente para a travessia. O tempo da preparação é agora, porque quando o clamor ecoar, não haverá mais tempo para buscar azeite. A porta será fechada, e a voz que se ouvirá será definitiva, a geração que pensa estar salva. Vivemos em uma geração que se considera espiritualmente segura. Uma geração que se olha no espelho da religiosidade e se enxerga aprovada, ainda que esteja longe do coração de Deus. Pessoas que frequentam templos, repetem frases bíblicas, conhecem cânticos, servem em ministérios, mas caminham com um tipo de fé que Cristo jamais reconheceu. Elas creem que estão no caminho, mas seus passos estão afastados da verdade. A Bíblia descreve esse tipo de geração com precisão. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, está escrito que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos, desobedientes, ingratos, impiedosos, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É uma fé de aparência, uma devoção de superfície, uma identidade cristã construída sobre ritos, não sobre arrependimento. Essa geração repete o nome de Jesus, mas não vive segundo as suas palavras. Muitos estão convencidos, mas não convertidos. Se comovem com pregações, mas não mudam de direção. Buscam alívio, mas não renúncia, e por isso, ainda que falem em nome de Cristo, o Senhor dirá: eu nunca vos conheci, porque nunca houve cruz em seus caminhos, nem verdade em seus lábios. O problema não está na ausência de religiosidade, mas na ausência de transformação. Um coração que não é regenerado pode aprender a linguagem do Evangelho, mas continuará agindo conforme o mundo. É possível levantar as mãos no culto e guardar ódio no coração. É possível pregar sobre santidade enquanto alimenta pecados secretos. É possível estar cercado por símbolos sagrados e, ao mesmo tempo, vazio da presença de Deus. Essa geração, marcada pelo imediatismo, busca promessas, mas rejeita processos. Quer as bênçãos do reino, mas sem submissão ao rei. Espera pelo céu, mas se recusa a deixar os ídolos da terra. Muitos vivem como se estivessem salvos, mas suas obras, seus frutos e sua postura diante da verdade os contradizem. Jesus advertiu sobre isso com firmeza em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A verdadeira obediência não está nas palavras, mas nas decisões. A fé que salva é aquela que molda o caráter, transforma a conduta e coloca o coração em alinhamento com a vontade de Deus. O engano mais perigoso não é aquele que vem de fora, mas o que se instala dentro do coração. Quando o crente se acomoda em uma fé sem frutos, quando a consciência é anestesiada pela rotina religiosa, quando o pecado é normalizado e a voz do Espírito é ignorada, é nesse ambiente que nasce o auto-engano. A pessoa acredita que está em paz com Deus, mas apenas aprendeu a calar a verdade dentro de si. A Escritura é clara: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Essas palavras de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, não são uma sugestão. São um chamado urgente para que cada um olhe para dentro com temor e descubra se realmente há vida em sua fé ou apenas uma sombra dela. Não se trata de viver sob condenação, mas sob reverência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que distingue o salvo do enganado não são os dons, nem o tempo de caminhada, nem os cargos ocupados na igreja. É a intimidade com Cristo, é a comunhão diária, a sede pela verdade, a obediência constante, é o arrependimento vivo,
a sensibilidade à voz de Deus, o desejo de ser moldado à imagem do Filho. E quando isso falta, a aparência se torna ruído e a fé se torna ruína. Quando os livros forem abertos, haverá um dia em que não restará mais dúvida, nem escapatória, nem fingimento. Os céus e a terra fugirão da presença de aquele que se assentará no trono, e diante dele todos, os mortos, pequenos e grandes, estarão de pé. Então os livros serão abertos, e com eles o livro da vida. Esse momento solene, descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, não é uma metáfora. É um anúncio escatológico do julgamento final, onde os segredos do coração serão expostos e cada ser humano será confrontado com a verdade eterna. A imagem do grande trono branco é mais do que um símbolo de juízo. É a revelação do caráter imutável de Deus, santo, justo, onisciente. Nada escapa de seus olhos. Não há advogados, nem argumentos, nem tempo para arrependimento. Apenas livros. E nesses livros está escrita a história real da alma. Não como os homens a contaram, mas como o Senhor a conheceu. Ali não estarão os títulos recebidos, os aplausos humanos, os feitos que pareciam grandiosos. Estarão as intenções, as palavras não ditas, as motivações escondidas, as decisões que revelam quem, de fato, era o Senhor do coração. Entre esses registros, um livro se destaca, o livro da vida do Cordeiro. Nele estão os nomes daqueles que foram redimidos, justificados pela fé, transformados pela graça. O que distingue os que serão aceitos dos que serão lançados no lago de fogo não é a quantidade de obras, mas a identidade espiritual. Não são os feitos humanos que garantem entrada na eternidade com Deus, mas o selo de pertencimento, a marca da nova criação em Cristo Jesus. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus não reconhecerá aqueles cujos nomes não estiverem nesse livro, porque eles jamais foram regenerados. Suas obras até podem ter tocado vidas, emocionado multidões, impressionado igrejas, mas não nasceram de um coração rendido. Foram frutos de uma fé exterior, não de uma transformação interior. A iniquidade, mencionada em Mateus capítulo 7, versículo 23, não é apenas pecado em geral. No original grego, a palavra usada é anomia, ausência de lei, rejeição à autoridade divina. São pessoas que usaram o nome de Deus, mas não se submeteram à sua vontade. O juízo diante do trono branco revela uma verdade que muitos ignoram. Deus julga pelo que está no interior. A aparência, a reputação, os dons, as atividades religiosas, tudo isso pode ser ignorado no tribunal celestial. O que importa é se o coração foi rendido ao senhorio de Cristo. Se houve arrependimento verdadeiro, se a graça foi recebida com fé viva e resultou em obediência, é aqui que a teologia da justificação pela fé encontra sua expressão mais dramática. O crente não será julgado com base em uma balança de méritos, mas pela graça que o transformou. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os salvos não terão do que se vangloriar. Apenas agradecerão com temor e reverência por seus nomes estarem ali, não por causa de seus feitos, mas por causa da obra perfeita do Cordeiro. Contudo, o texto de Apocalipse também afirma que os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme está escrito nos livros. Isso mostra que, embora a salvação seja pela graça, as obras revelam a autenticidade da fé. Como ensinou Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mostra-me
a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. A ausência de frutos será evidência de uma fé morta. E diante do trono, os frutos, ou a falta deles, terão voz. O lago de fogo é o destino final dos que não foram achados no livro da vida. Não porque Deus se alegra na condenação, mas porque a justiça exige que toda rebelião seja julgada. O amor que salvou é o mesmo amor que santifica, e os que recusaram esse amor, preferindo a autonomia espiritual, terão o fim que escolheram. Não serão desconhecidos por falta de informação, mas por falta de identidade. Deus conhece os que são seus e reconhecerá naquele dia apenas aqueles em quem vê a imagem do Filho. Evangelho sem cruz, fé sem renúncia. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, uma das maiores tragédias espirituais dos últimos tempos é a construção de um evangelho sem cruz. Um evangelho que promete conforto sem arrependimento, bênçãos sem obediência, salvação sem transformação. É esse evangelho, diluído, superficial e centrado no homem, que forma discípulos que nunca foram regenerados. Pessoas que frequentam cultos, conhecem versículos e se emocionam com pregações, mas jamais se renderam ao senhorio de Cristo. São os que ouvirão no fim as palavras que selam o destino eterno. Eu nunca vos conheci. Jesus jamais prometeu uma fé confortável. Desde o início, ele deixou claro o custo do discipulado. Está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Essa exigência revela que a fé genuína envolve renúncia, morte do eu, entrega total. Mas o que vemos hoje em muitas igrejas é exatamente o oposto. Uma fé que exalta o ego, que adapta a mensagem ao desejo das multidões, que oferece o reino sem o rei. João, capítulo 6, revela uma cena que denuncia essa realidade. Após multiplicar pães e peixes, Jesus é seguido por uma multidão entusiasmada. Mas quando ele começa a falar sobre comer sua carne e beber seu sangue, ou seja, sobre compromisso e entrega, muitos se retiram. Eles o seguiam por interesse, não por fé. Procuravam milagres, não obediência. A reação de Jesus não foi suavizar a mensagem. Ele apenas olhou para os discípulos e perguntou: quereis vós também retirar-vos? Esse episódio revela um princípio central da teologia do reino. Nem todo seguidor é discípulo. Muitos andam perto de Jesus, mas poucos permanecem quando a cruz é colocada sobre os ombros. O verdadeiro discípulo é aquele que, mesmo sem entender tudo, escolhe permanecer. Que diz como Pedro, em João capítulo 6, versículos 60 e 8. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa fidelidade é fruto de revelação, de nascimento do alto, não de emoção passageira. O falso evangelho é perigoso porque ele imita a estrutura do verdadeiro. Usa o nome de Jesus, cita versículos, promove encontros religiosos, mas não exige arrependimento. Ele oferece bênçãos, mas não confronta o pecado. Atrai multidões, mas não forma discípulos. Ele cria consumidores espirituais, não filhos regenerados. E quando a verdade finalmente se impõe, esses ouvintes perceberão que nunca foram conhecidos pelo Senhor, porque nunca nasceram de novo. A cruz não é um símbolo de religião, mas o eixo da salvação. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Onde não há cruz, não há salvação. Onde não há confronto com o pecado, não há graça operando. E onde não há novo nascimento, não há nome escrito no livro da vida. O evangelho sem cruz também gera uma fé frágil. Quando as provações chegam, quando a perseguição se levanta, quando o mundo exige posicionamento, esses crentes moldados pela conveniência desistem. Como a semente que caiu em solo pedregoso, descrita em Mateus capítulo 13, versículo 21, não tem raiz. Suportam por um tempo, mas diante da tribulação se escandalizam. Essa fé emocional, construída sobre areia, não resiste ao vento do juízo. E o mais alarmante é que muitos desses, no dia final, lembrarão de tudo o que fizeram. Mostrarão suas obras, suas campanhas, seus eventos, seus seguidores. Mas Jesus não reconhecerá suas vozes, porque jamais ouviu seus corações. Não houve aliança, não houve entrega, não houve arrependimento. Havia religião, mas não regeneração. Esse tipo de fé, centrada no homem, é incompatível com o reino dos céus. Porque o reino é para os que negam a si mesmos, para os que choram pelo pecado, para os que têm fome de justiça, para os que vivem como peregrinos nesta terra. O evangelho verdadeiro não massageia o ego, ele o crucifica. E só depois que o velho homem morre é que o novo pode viver. Último chamado antes do silêncio eterno. Nos últimos dias haverá um silêncio que cortará mais fundo do que qualquer grito. Será o silêncio de uma porta fechada, o silêncio de uma oportunidade perdida, o silêncio de uma resposta que não virá mais, porque o tempo da graça, que agora ainda respira no mundo, um dia cessará. E a voz de Cristo, que hoje ainda chama os cansados e abatidos, será ouvida de forma diferente. Não como convite, mas como sentença. A sentença que diz: eu nunca vos conheci. Jesus, ao anunciar os sinais do fim dos tempos, foi claro ao dizer que o engano seria uma das maiores marcas da geração final. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículos de 10 a 13. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A frieza espiritual não virá por acaso, mas será o resultado direto de uma geração que trocou o fogo da presença pela tibieza da conveniência. O fim não será súbito para todos. Para alguns, ele já começou. Começou no momento em que deixaram de discernir o tempo, quando as prioridades do mundo ocuparam o espaço que era de Deus, quando a voz do Espírito foi abafada por ambições, distrações e rotinas vazias. A Bíblia afirma que os dias finais seriam como nos tempos de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Está em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Essa comparação é poderosa, porque no tempo de Noé havia um pregador da justiça anunciando o juízo. Havia uma arca sendo construída à vista de todos. Havia tempo, havia oportunidade. Mas o desprezo pela mensagem e o adiamento da decisão selaram o destino de uma geração inteira. E quando a porta se fechou, não foi Noé quem a trancou. Foi Deus, e ninguém mais pôde abri-la. A imagem da porta, aliás, é recorrente nas Escrituras. Em Lucas, capítulo 13, versículos de 24 a 27, Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta e começardes a bater do lado de fora, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde sois.
Então direis: comíamos e bebíamos contigo, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. É o mesmo cenário, as mesmas palavras, o mesmo destino. O que essas passagens revelam é que o verdadeiro risco espiritual não está apenas em negar a fé, mas em acostumar-se a ela, em estar perto da verdade e não ser transformado por ela, em ouvir a palavra e não obedecê-la, em conhecer Jesus de nome, mas não ser conhecido por ele em essência. A salvação não é uma fórmula decorada, mas um relacionamento cultivado. Não é uma emoção, é uma nova natureza. Hoje, a graça ainda fala. Ainda há tempo, ainda há oportunidade de arrependimento, de retorno, de rendição. Mas o tempo da misericórdia não será eterno. Quando o cordeiro retornar como leão, ele virá com olhos de fogo, espada em sua boca e o livro em suas mãos. E nesse livro não haverá espaço para nomes que não nasceram de novo, porque o reino dos céus é para os que foram regenerados, lavados, selados. A urgência do arrependimento não é uma mensagem de medo, mas de amor. O juízo virá sim, mas antes dele vem o chamado. O último chamado. O Espírito e a noiva ainda dizem: vem. Ainda há lágrimas nos olhos do Pai. Ainda há voz no deserto clamando: preparai o caminho do Senhor. Mas quando esse clamor cessar, será tarde demais para azeite, tarde demais para confissão, tarde demais para mudança. A pergunta que ecoa então não é: você conhece Jesus? Mas será que ele conhece você? Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas ele não responderá com aprovação, responderá com verdade, e a verdade será definitiva. Não haverá segunda chance, não haverá explicações, apenas luz, justiça e eternidade. É por isso que agora, enquanto a porta ainda está entreaberta, enquanto o Espírito ainda convence, enquanto o sangue ainda clama por perdão, é tempo de se render. Porque a pior dor da eternidade não será o castigo, será o peso de ter estado tão perto e, mesmo assim, ter sido um estranho diante do Rei. Quando Jesus disse: eu nunca vos conheci, ele não falava com frieza, ele falava com verdade. Uma verdade que não pode ser contornada, ignorada ou adiada. Ele falava a partir de um trono, mas com o coração de um Deus que esperou. Esperou que voltássemos, que acordássemos, que nos rendêssemos. Esperou com paciência, com graça, com amor. Esperou mesmo diante da nossa demora. E agora, enquanto ainda é hoje, essa mesma voz continua chamando. Ainda é tempo de azeite. Ainda há espaço na arca. Ainda há lágrimas no altar. Ainda há um lugar à mesa reservado para aquele que ouvir e abrir o coração. Não deixe que a sua fé se resuma a palavras ditas no automático, a gestos aprendidos com o tempo, a uma religiosidade herdada e não vivida. Deus não procura seguidores performáticos, mas filhos verdadeiros. Ele não busca o brilho de ações externas, mas o perfume de uma vida quebrantada. Pergunte-se com sinceridade: será que ele me conhece? Será que minha fé nasce da cruz ou apenas do costume? O dia está se aproximando e com ele o juízo que revelará o que foi real e o que foi aparência. Mas ainda há esperança, e ela se chama arrependimento, ela se chama graça, ela se chama Jesus. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro do seu espírito despertou, não ignore. Responda ao chamado enquanto há tempo. Hoje, se você sente que se afastou do caminho, se deixou a chama apagar, ou se percebe que nunca verdadeiramente entregou sua vida ao Salvador, esta é a hora. Não por emoção, mas por convicção. Comente aqui embaixo: com fé e humildade, eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.
E se você já o aceitou e essa palavra fortaleceu a sua fé, declare nos comentários. Amém. Para que essa mensagem alcance mais vidas, compartilhe. Ajude a espalhar o chamado antes que o silêncio chegue. Que o Senhor te conheça pelo nome, que Ele veja em você o reflexo do Filho. Que você esteja entre os que ouvirão, não a sentença, mas o convite. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Até a próxima.